E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Eu vou fazer hoje um vídeo bem objetivo e um vídeo bem rápido, como um bate-papo, porque é mais como um desabafo e por conta também do meu projeto também, né, que eu estou fazendo um projeto de autossuficiência, não me permite. Daqui a pouco começar o barulho, não vai ter como fazer, né? Mas esse vídeo é um vídeo muito importante que às vezes as pessoas não percebem ou até percebe e vê como um absurdo o tipo de comportamento dessas pessoas, mas acaba não enxergando todo. E esse é o problema. E não entende de fato de verdade os reflexos desse problema, tá? Então, eu vou falar sobre isso, né? Eu estava vendo um podcast da atriz pornô, né, Elisa Sanches, né? E aí a apresentadora perguntou qual era o biotipo de homem que ela preferia, né? E aí ela chegou e falou que ela preferia o malandro. E quando ela falou que preferia o malandro como biotipo para o relacionamento para ela, eu olhei aquilo ali e logo vi que era um absurdo, né? Que era uma loucura. É uma pessoa procurar uma pessoa ter uma atração por uma pessoa tóxica, né, no caso, né? Por quê? Que significa um malandro, né? Como outras qualidades tóxicas, né? Isso desde a minha juventude eu percebo isso, tá? O malandro é aquela pessoa que não consegue convencer as pessoas pelo grau de dificuldade, pela resistência e etc. mais. E ele, que ele faz, tá? É o mesmo padrão de outros, só que é um pouquinho mais diferente. Ele começa a agir na sedução, na mentira. Ele tenta de uma certa forma atrair a pessoa pela sedução e pela mentira, pelo engano. Mas ele entende naturalmente que é um reflexo da evolução, que o caminho que ele tem com a mulher é, é um caminho bloqueado, é um caminho que ele não tem acesso, a pessoa não está aberta para ele. Então ele vai começar a mentir, ele vai começar a enganar, ele vai começar a inventar história, ele vai começar a dar rodeio, ele vai tentar de uma certa forma enganar a pessoa, vai seduzir com alguma coisa que atrai a pessoa e dali ele vai tentar abrir uma porta para poder convencer, né? Vai tentar prender a atenção dessa pessoa. Mas ele por si só, muitas das vezes, não está interessado em um relacionamento monogâmico, né? Ele é um cara que só quer ali aproveitar e ir embora, tá? Como a grande maioria que não entende a base do monogamismo, né? Tanto pela política como a lei. Então ele é um cara problemático porque ele não é firme na sua palavra. Ele não é forte o suficiente para bancar aquilo que ele acredita, aquilo que ele crê, aquilo que ele de fato de verdade ele quer para a vida dele. Ele passa a ser uma adaptação do racionamento, já que está no modelo de competição, para poder ter acesso a uma mulher mais atraente, ele passa a ser esse efeito do racionamento. Ele passa a ser uma pessoa adaptativa àquela realidade. Quando ele começa a ter o domínio dessa realidade, ele passa a ser aquilo que ele é, mas que ele foi reprimido pela exclusão. E aí é onde muitas mulheres acabam sofrendo muito, tendo dor de cabeça, lamentação. Vou aumentar aqui a fase. Vou aumentar aqui a imagem do malandro aqui, tá, gente? É onde muitas mulheres passam a sofrer porque ele sempre foi reprimido o pensamento dele. E aí quando ele começa a ser descomprimido, né, que ele tenha mais liberdade, ele passa a ser aquilo que ele é. Só que quando ele percebe que ele está sendo reprovado, ele se veste de novo de um personagem, né? Evidentemente, né? Para ele não poder
ser atacado as suas ideias, os seus pensamentos, e ele fica naquele modo defensivo. Ele tem a sua crença, ele tem a sua fé pessoal, mas a externalidade, as pessoas não aceitam, né? As pessoas não aceitam, são questões externas. Para você entender, as pessoas não aceitam. Então o que acontece? Ela foi a única pessoa que eu já ouvi falar isso, que também é um sinal para aquele que acredita em Deus em relação ao anticristo, né? Que a pessoa se permite, né, ser enganada, né? Porque a palavra dela é basicamente se permitir ser enganado, né? Lubridiado, né? Não é uma coisa que a pessoa engana, ela já aceita a pessoa sendo tóxica daquela maneira, né? Então é uma pessoa que sempre vai trazer picos de emoções e picos de depressão para essa pessoa, né? É devastador essa parada. Ela foi a única pessoa que eu ouvi na minha vida. Já tive outras pessoas que eu já ouvi isso. Não do malandro, mas do Galinha. Galinha é um outro problemático também para as mulheres, porque ele é o cara que infelizmente ele, assim como o malandro, ele é desprovido de conhecimento, de capacitação. Ele quer viver uma realidade de vida, tipo aquela realidade de vida de poligamia. O problema também está na relação dos poderes, tanto da política, dos líderes do país, e tanto na religião, né, que defende a monogamia. E a monogamia é como se fosse uma privacidade, você tem que abrir mão de tudo. Muita gente não suporta isso. Mas vamos lá falar sobre o Galinha. Esse é o ponto importante, que já tem um vídeo falando sobre essa questão. Quando ela falou para mim que preferiu o cara Galinha, eu falei, meu Deus do céu, que absurdo. Caramba, eu falei, caraca, como é que uma mulher prefere isso? Porque o cara que é galinha, ele é problemático também. Ele é problemático, entendeu? Porque ele vai ficar com a pessoa, mas ele sempre vai ser duas caras. Ele vai mostrar uma personalidade para a pessoa para poder abrir as portas, porque aquela outra personalidade ele já viu que não abre porta, não abre oportunidade. Quando ele conseguir, ele vai voltar a ser aquilo que ele é. Ele vai voltar aquilo que ele é. E, e muita gente não aprende isso, muitas mulheres não aprendem isso. O que me deixa mais espantado, barbarizado, é essas pessoas aceitar esse tipo de pessoa. E são pessoas que têm muito melhores oportunidades, eu falo de mulheres, do que o homem. Do que o homem, que é furado esse tipo de pessoa. E voltando a essa questão do filho da perdição, né, do anticristo, as pessoas se permitem ser enganadas, porque é o mesmo característica da profecia, do apocalipse, do engano. Só que o engano hoje, ele é um engano que algumas pessoas conseguem ir longe. A grande maioria não vai longe porque não pensa, não raciocina, não é meticuloso. Então cai mais rápido. Quando se olha para a profecia do anticristo, é aquele cara que aprimorou todas as formas de engano e que consegue com perfeição enganar as pessoas, sem ter falhas, sem ter erros, que possibilita o reconhecimento, tá? Só aqueles que se pegam a verdade que conseguem perceber isso. Ou seja, ele é a aprimoração de todos os erros de agora e diante do meu nascimento, lá no final. E o que me chama a atenção quando eu olho para essa questão do relacionamento é justamente as pessoas se permitir ser enganado. Quando essa pessoa falou comigo, cara, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei assim, é, fiquei assim pasmo, que loucura, que doideira. Eu vou me meter numa situação de causa assim, de bobeira. Ah, não, mas ela falou comigo na época, é porque me atrai. Eu gosto, tá maluco. O cara a pessoa é cheio de problemática, a pessoa nunca é o que é, entendeu? E vários homens já são assim. Eu já conheci homens que são canalha mesmo. Eu converso com ele,
E eles reconhecem que se ele for honesto, se ele for sincero, as pessoas não aceitam. Existe uma possibilidade muito grande das pessoas recusar a personalidade deles. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque o que me chama a atenção nesses dois casos, um caso que eu vi pessoalmente, eu acho que deve ter outros casos que eu já cheguei a ver falando sobre alguma coisa tipo assim, né, de homem mulherengo, mas eu não me lembro. Eu me lembro dessa pessoa falando que ele gosta de homem de galinha e falando e da Elisa Chancellor, que é uma ator pornô, falando que gosta do malandro. Então, assim, é um tipo de situação que a pessoa ela se permite ser enganada, né? Aceita ali a parte interessante para ela, né? E desconsidera todas as consequências dessa parte boa que gerou essa personalidade. Que ele vai tentar seduzir, vai tentar ali demonstrar uma realidade, e a pessoa ela prende a sua atenção ali, mas se esquece da outra parte que gerou essa sedução. E as pessoas elas não pensam nas consequências, nos efeitos danosos que elas vão ter depois que passar essa boa parte, como que isso vai ser um desastre. As pessoas não pensam. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque mais para falar que muitas das vezes, em certos casos, as pessoas se permitem ser enganadas. Entendeu? As pessoas se permitem se deixar levar pelo aquilo que as aparências mostram e que depois vai criar uma depressão, vai criar um desapontamento, vai criar uma frustração, vai criar um aborrecimento, uma chateação, entendeu? Uma dor na pessoa e que muitas vezes ela vai ser modificada por esse cenário. Então, o que me chama a atenção, mais uma vez, é as pessoas se permitirem saber que é uma furada e ainda assim aceitar esse tipo de pessoas que vai devastar a vida delas. Vai estar sempre sendo duas caras, entendeu? E aí vai ter um momento que ela vai precisar que ele seja firme, ele não vai ser firme, e essas pessoas vão cair numa decepção muito grande, porque esse tipo de pessoas são o efeito do racionamento, da exclusão de ter a oportunidade de ter relacionamento, que cria esse tipo de pessoa. Então, gente, é isso. Peço desculpa de não ter colocado mais fotos, essas coisas, porque eu estou trabalhando muito na autossuficiência. Mas espero que isso te ajude a vocês e dê bons frutos para vocês, tá? Foi, gente.